E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Cara, é um sonho delirante, já dizia Paulo Santana. É um sonho delirante. Vamos comentar Grêmio 3, Flamengo 0. Chonhaca, chotoca. Chotoca. Não tem toca, Brasil. Vamos botar o boné. Porque, em primeiro lugar, volto a falar, cara, eu acredito em renovação. Eu acho que o Grêmio tem que renovar. Eu ainda vou fazer vídeos falando no geral do ano do Grêmio, provavelmente vai fazer. E hoje o Grêmio precisava ganhar do Flamengo. Mas foram dois Grêmios em campo. No primeiro tempo vexatório, fechatório, fecha a conta e passa a régua. Entendeu? O Grêmio hoje começou com o J Rapaz e esse JP Galvão, mas pelo amor do meu senhor, cara. Isso é um absurdo. Esse rapaz é muito ruim. Então começou com o JP Galvão, o Galtino e o Bezose. Que é isso? O Grêmio com os três zagueiros, Vila Sante e PP. Interessante que o Grêmio realmente hoje foi um jogo muito louco, velho. O Grêmio precisava ganhar do Flamengo, mas o Grêmio vinha sendo o mesmo Grêmio em campo. Atado, sem criatividade nenhuma no meio campo. PP, o único jogador que tentava segurar a bola, conduzir, né? Mas aí à frente, velho. Vila Sante marcando, até no início do jogo eu pensei, cara, o Vila Sante vai morrer. Porque a única coisa que eu posso dizer de melhora do Grêmio no primeiro tempo é que o Grêmio dessa vez foi jogar com o Flamengo e não estava acadelado. Pode perder, o Grêmio poder, essas sequências de vitórias com o Flamengo, o Grêmio poderia até ter elas do mesmo jeito, mas que não fosse acadelado. O Grêmio não entrou acadelado. O Grêmio correu, o Grêmio marcou e vi muito. Vi aquilo no primeiro tempo. O Grêmio parece que não tem força às vezes. Esse Bezose é um enceradeiro, ele é ele não sai do chão, cara. Ele arrodeia, roda assim, ele não sai do chão, ele pega, ele anda e ele tá sempre no mesmo lugar. O Galdino, pelo amor, tem velocidade, tem físico, mas é burro. É burro para jogar, é ruim das patas, é ruim das canelas, inclusive. E esse JP Galvão, eu ainda dizia hoje, brincando, claro, mas eu dizia, hoje ele vai jogar na posição dele, né? É muito ruim, mas muito ruim. Então o Grêmio no primeiro tempo, ele de certa forma, é o que eu digo, não esteve acadelado, correu, marcou, tentou ter criatividade, os laterais não conseguiam jogar. Cebolinha no início do primeiro tempo deu muito preocupação ao João Pedro. O João Pedro deu uma entregada no início do jogo, mas segundos de jogo, assim, que eu já pensei, meu Deus, vai ser como umas outras vezes aí que o Grêmio entrava em campo já com medo. O Grêmio não, o Grêmio deu até o setor de campo, marcava na linha do meio campo, acho que não marcava muito a saída de bola, mas ainda acho que estava muito recuado, podia adiantar um pouco mais na marcação. Até eu pensei, o Grêmio parece negociar um 0-0, mas quando o Flamengo tinha a bola, ele tinha mais qualidade, por mais que eu veja o Flamengo muito abaixo do que já foi. Um jogo, mas com muito mais qualidade, conseguia chegar ao campo do Grêmio, mas o Grêmio, num sistema defensivo muito bom, assim, perto do que já houve, conseguindo anular uma superioridade muito visível do time do Flamengo. O Grêmio conseguiu marcar o time do Flamengo. Quando tinha a bola era sofrível. PP tendo que segurar a bola, não tinha ninguém de qualidade. Vila Sante com a bola e sem a bola correndo que nem um louco. E Vila Sante, eu volto a dizer, é um jogador que pode jogar lá na frente.
Volto a dizer aqui. Mas o Grêmio sucumbiu no primeiro tempo. O Grêmio, quando parecia que poderia começar a criar alguma coisa, por causa que até 20 minutos, passando da metade do primeiro tempo, o Grêmio às vezes tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. O Flamengo era perigoso, mas o Grêmio conseguia marcar. Os laterais não conseguiam jogar ofensivamente. Reinaldo é um jogador que o time do Grêmio não consegue jogar na característica dele, porque eu acho que é um jogador que dá para jogar. É um lateral esquerdo, lateral é coisa difícil hoje. É um cara que ainda tem muito talento ofensivo em lançar, em cobrar lateral, é inteligente em ir jarda a jarda, quando você consegue jogar pelo meio, pois não tem o camisa 10, o Grêmio não tem inteligência no meio campo. Então o Grêmio fazia um primeiro tempo que poderia chegar no estilo do Grêmio, quando realmente está jogar teoricamente com raça. O Grêmio foi mais Grêmio, porque quantas vezes a gente era menor, tinha uma técnica menor que o outro time, e a gente ganhava, ou pelo menos jogava na raça. E o Grêmio ia jarda a jarda, tentando até que na qualidade, no contra-ataque, se expôs demais. E o Cebolinha, que acabou, que sumiu um pouco no primeiro tempo, acaba marcando. E o Flamengo, de certa forma, o Grêmio parece sentir o baque, e o Flamengo mostra sua qualidade no final do primeiro tempo, e o Grêmio vai para o intervalo em desvantagem. No segundo tempo, o Grêmio já entra com Ferreira. E o Grêmio dava continuidade de realmente continuar naquela mesma lenga-lenga, sem criatividade, sem conseguir jogar. O Flamengo muitas vezes recuou muito no segundo tempo e às vezes voltava ao ataque, né? E o Grêmio tinha, às vezes, conseguia cercar o Flamengo na frente da sua área, mas não tinha criatividade. O Grêmio tinha 2, 3 jogadores a menos, que são essas nuvens, essas nulidades de JP Galvão, Galdino, que foi o destaque do primeiro tempo, assim, no ataque. O Vila Sante deu um chute de fora da área, o Galdino tentou uma jogada lá na linha de fundo, não do jogo é PP e Vila Sante, que tentaram movimentar o meio do campo do Grêmio. E o Grêmio melhora, é incrível esse jogo, que o Grêmio melhora a partir da metade do tempo, do segundo tempo. O Grêmio é outro Grêmio, o Flamengo foi outro, o Flamengo cansou, e as substituições, quando começou as substituições ali, eu ainda pensei, meu Deus, cara, agora sai um, entra Gabigol, e o Grêmio, né? Mas as substituições do Renato não foi nem muito as substituições no sentido de jogadores, mas sim a saída do esquema de 3 zagueiros, a opção mais na frente, sangue novo com a gurizada, né? E o time do Grêmio, o Cristaldo, foi excepcional para a marcação dos gols, pois ele fez algo que nunca se vê ele fazer, que é brigar por uma bola e segurar ela e conseguir passar para o gol. E depois realmente sumiu de novo, foi o mesmo vagalume. Ele é um passador, precisa-se. E eu acho que o Cristaldo é um jogador que pode render. E o Grêmio, é incrível esse jogo, porque o Grêmio, além de precisar ganhar do Flamengo, o Grêmio foi mais Grêmio. Foi o velho Grêmio, onde tinha um déficit de qualidade referente ao time adversário, e conseguiu correndo, jogando, substituindo, mudando, sem se abalar com o gol somado, sem se acadelar. E foi merecedor do resultado, menos tecnicamente, estando pior. No segundo tempo, a partir do gol de empate, o Grêmio foi outro Grêmio, o Flamengo também vacilou demais defensivamente, onde perdeu o setor dos 2 jogadores que começaram a se atrapalhar na frente da área, deixando a zaga exposta do Flamengo. E o Grêmio acabou fazendo o segundo gol, virando a partida, né, com aquele menino que eu já tinha dito que esse guri entrou bem, esse guri é bom, não pode botar na fogueira, não pode queimar essa gurizada, né? O Bessoas mesmo é um cara, um piá com 20 anos, né? Mas realmente esse está deixando a desejar. E o Grêmio vira, faz o terceiro gol, toma o segundo gol do Flamengo e ainda assim não sentiu, conseguiu segurar, jogou. Ferreira, da metade
do segundo tempo para o final foi o Ferreira que a gente quer e conhece, ou pelo menos um pouco dele. Catimbou, jogou com inteligência, fez um golaço, a batida dele na bola, com a combinação com o Vila Sante, que é um craque, pode jogar ali na frente da área. Vila Sante chega ao ataque, já marcou gols. Às vezes eu acho que é um desperdício ele jogar como primeiro volante. Mas aí precisa mudanças, precisa trabalhar os jogadores, coisas que eu acho que o Renato, eu volto a dizer, eu não tenho a mesma opinião do Chico, eu acho que o Renato é treinador, mas precisa de uma renovação. O Grêmio poderia muito mais esse ano, mas o que fica do jogo de hoje é que basta correr, basta ser Grêmio, que a gente tem chance. A gente parar com essa frescura e ir pro Flamengo. Quem é Flamengo na fila do pão? Perto do Grêmio. É isso aí, pode crer.